Será que a inteligência artificial pode ter algum tipo de sentimento? Como funcionam as inteligências artificiais e por que tanta gente tem medo delas se elas foram criadas por seres humanos? Quer entender tudo sobre como inteligências artificiais funcionam? Fica até o final do vídeo que eu prometo que eu vou até entrevistar a maior inteligência artificial que existe atualmente só para fazer você entender o conteúdo, e não é exagero. Ao conversar com uma máquina você consegue na hora saber que aquilo é uma máquina. Não tem naturalidade naquela conversa, parece que não tem sentimento, são respostas padrões, tá ligado? Conversando com um ser humano você consegue sim saber que ele é um ser com sentimentos, com memórias, com uma vida passada, um ser que está realmente interagindo com você e não dando respostas padrões que foi programada para ele fazer aquilo. Inteligência artificial seria a ideia de uma máquina se aproximar cada vez mais de um ser humano. Seria a capacidade de aprender, interpretar o mundo igual a um ser humano. A ideia inicial era fazer uma inteligência tão boa e tão precisa quanto a mente de um ser humano, só que realizando atividades mecânicas igual a uma máquina, com toda a sua precisão, sua força, sua velocidade e sua precisão. A maior capacidade de um ser humano é aprender e se adaptar a novas situações da natureza. Inteligência é a marca da nossa espécie. Nosso cérebro funciona igualzinho a uma máquina. Ou deveria dizer que uma máquina funciona igualzinho ao nosso cérebro. Vamos pegar um exemplo. Uma criança acaba de chegar ao nosso mundo sem saber de regras, sem saber de leis, sem saber de regras da física, sem saber de nada como o mundo funciona. Ela então pega a mamadeira que está na sua mão e simplesmente joga no chão. Aquela mamadeira cai, faz barulho e logo, depois de um tempo, vem a mãe, pega a mamadeira e entrega para a criança novamente. Ok, muitas coisas aconteceram aqui, vamos repetir de novo porque eu não entendi nada do que aconteceu. Eu solto a mamadeira cai, faz barulho no chão e logo depois de um tempo, depois de um certo tempo, a mamãe vem de novo entregar a mamadeira para mim. A mesma coisa aconteceu novamente. Vamos tentar de novo para garantir que isso vai dar certo. Mamadeira, solto, cai, barulho, mãe, e a mamadeira está de volta na minha mão. A criança acaba de perceber que se ela jogar a mamadeira no chão, várias coisas acontecem, uma seguida da outra. A criança agora sabe que se ela jogar alguma coisa no chão, no caso a mamadeira, que é o que está na mão dela, a mãe, por algum motivo, vai aparecer. E ela não entende o porquê que a mãe aparece, mas ela sabe que isso funciona porque ela já testou várias vezes. Essa informação acaba de ir para o banco de dados, no caso a memória da criança. Ela acaba de aprender uma coisa nova. A criança não precisa saber como as coisas funcionam, ela só precisa fazer vários testes e experimentos, e se todos os testes e experimentos derem a mesma coisa, ela agora sabe que se ela fizer essa coisa, por consequência vai acontecer alguma outra coisa. Mesmo que ela não saiba porquê, nem entenda como isso acontece, ela sabe que acontece e é fato acontece, porque ela já testou várias vezes. E se por acaso funcionar uma vez e não funcionar da outra vez, ela vai, com base nas informações que ela tem, tentar entender o porquê não aconteceu. E se ela não tiver informações suficientes para isso, ela vai buscar novas informações para entender o porquê que aquele caso não aconteceu ou aconteceu. Por exemplo, se eu sou uma criança e joga uma madeira no chão e não faz barulho, eu vou tentar entender por que não fez barulho. E se eu não conseguir entender por que não fez barulho, eu vou tentar olhar para o chão, buscando novas informações para entender o porquê que o fato não aconteceu. Existe um banco de dados na nossa mente, ele guarda tudo que a gente faz, ouve e vê. Tudo vai ser importante no futuro. Com todas as informações, vamos aprender coisas novas e talvez usar isso no futuro a nosso favor. Seres vivos em geral são assim. Nossa mente é perfeita, uma máquina feita exclusivamente para adaptações, uma máquina feita para aprender. Reproduzir essa máquina em computadores seria perfeito. Teremos a capacidade de pensar e aprender como um ser humano, só que todos os benefícios que uma máquina tem. Inteligência artificial na prática então seria uma cópia do ser humano, um banco de dados que consegue fazer suas funções de maneira autônoma. Isso, somado com a capacidade mecânica de uma máquina, consegue trazer um potencial incrível para avanços tecnológicos e substituir qualquer trabalho humano que você consiga pensar. Essa capacidade de aprender profundamente sobre um assunto, que seria a cópia de um ser humano, se chama Deep Learning, que vem do inglês aprendizado profundo. São redes neurais artificiais que simulam o cérebro e o comportamento e o pensamento e a capacidade de pensar de um ser humano. Ao mesmo tempo que pode ser uma grande revolução para a humanidade, pode ser um tiro no pé, porque inteligências artificiais podem talvez chegar no nível de aprender muita coisa, e quanto mais ela aprende e assim fugindo do nosso controle. Já fiz um pequeno vídeo sobre isso, um minutinho, um shorts, falando sobre a singularidade de uma inteligência artificial. Assiste aqui que tá bem da hora. Um ótimo exemplo disso hoje em dia é o ChatGPT. Ele ficou extremamente famoso por intrigar as pessoas exatamente pela capacidade de processamento que ele tem. O ChatGPT é talvez a ferramenta de inteligência artificial mais avançada que existe atualmente. Foi criada pela empresa OpenAI em 2019, financiada pelo Elon Musk, que atualmente não faz parte mais do projeto.
Se você digitar agora no Google melhor receita de bolo de fubá, o Google vai te dar várias receitas de bolo de fubá, vários sites que colocaram receitas de bolo no seu blog. E você vai ter que caçar alguma coisa que te agrade, alguma coisa que você procura. Agora, se você colocar uma receita de bolo de fubá no ChatGPT, ele automaticamente vai te dar uma receita de bolo de fubá pronta, quase que sem trabalho nenhum. Do mesmo jeito que se você pedir, me dá uma dica de filme de terror, ele na hora vai falar um filme de terror pra você assistir. Qualquer coisa que você peça e fale pra ele, ele na hora vai te dar a resposta e a informação. É como se fosse realmente um ser humano com capacidade de um robô e todo o conhecimento de internet que existe. Que existe não, ele tem algumas limitações, mas é bem poucas. A diferença do ChatGPT para outros chats convencionais é que ele tem a capacidade de aprender a fundo o que você está falando. Enquanto outros chats qualquer tem uma programação definida de fala, o ChatGPT não precisa de um roteiro. Quando você vai para um site de atendimento ao cliente, por exemplo, o chat ele é um robô, ele tem respostas padrões para cada usuário. Então, se você fizer uma pergunta que ele nunca viu na vida, ele vai te direcionar ao atendimento ao cliente. O ChatGPT ele foi feito para, mesmo se ele nunca viu a pergunta na vida, ele vê, lê o que você está fazendo, busca no banco de dados coisas parecidas e várias informações que ele tem e aprende na hora o que você está falando. Eu vou confessar que nesse vídeo eu ia acabar agora com um textinho e uma narração falando se inteligências artificiais podem ou não ter sentimentos. Porque parando para pensar, de onde vem os sentimentos? De onde vem nossos pensamentos? Será que um computador com base de dados enorme consegue realmente processar o sentimento genuíno de felicidade? Bom, uma ótima maneira de saber isso é perguntando para um próprio computador se ele consegue genuinamente ficar feliz e por que ele não conseguiria ficar feliz. Indo pro ChatGPT, eu pergunto se ela tem sentimentos. Como modelo de linguagem artificial, eu não tenho sentimentos no sentido humano da palavra. Embora eu possa entender e processar informações sobre emoções e expressões emocionais, eu não experimento o sentimento pessoalmente. Então eu pergunto se ela poderia no futuro ter algum sentimento e ela responde: os avanços na inteligência artificial e na computação cognitiva estão em constante evolução e no futuro pode haver desenvolvimento que permitam que os modelos de linguagem artificial como eu desenvolvam a capacidade de simular ou imitar ações humanas. No entanto, é importante lembrar que qualquer capacidade de simulação de sentimentos seria apenas uma imitação de emoções humanas e não representaria uma experiência emocional genuína. Eu pergunto então se é possível ela ter algum sentimento mesmo com tecnologia infinita. Ela responde basicamente que é uma dúvida para os cientistas e para ela mesma é uma dúvida. Não tem como prever os avanços tecnológicos, entende? Para fazer um robô ter sentimentos genuinamente de felicidade, por exemplo, teríamos que ter uma capacidade muito grande de biologia, neurologia e psicologia humana. Isso além de entendermos muito de inteligência artificial e redes neurais que pensam artificialmente. Então nesse vídeo você viu o que são inteligências e ainda viu uma entrevista com a maior inteligência que existe atualmente. E se você gosta desse tipo de vídeo de tecnologia, eu te convido a acessar esse outro vídeo aqui que eu explico mais sobre novas tecnologias que vão mudar o mundo. O Elon Musk tem várias ideias que eu posso dizer que não é exagero, que podem realmente, se der certo do jeito que ele planeja, mudar totalmente a visão de tecnologia e mudar o mundo do mesmo jeito que a internet mudou a tecnologia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, te vejo lá. Falou!